Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatório para o ensino médio de vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no curso e dono do canal. E na aula de hoje, finalmente, a gente vai chegar no nosso primeiro modelo mais complexo. A gente vai conseguir entender matematicamente como que funciona um estado físico. Na aula de hoje, a gente vai ver o que são os gases ideais, ou os gases de modo geral, e qual que é a equação que rege todos os gases. Primeiro, já que eu falei de estado físico, eu tenho que explicar o que é o estado físico. Em ciência, a gente foca em 3 estados físicos principais, que é uma coisa que todo mundo vê desde antes, né? Na verdade, a gente meio que já sabe disso, de tanto falar. O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Nesse caso, eu tenho água em 3 estados. Água no estado sólido, água no estado líquido e água no estado gasoso. Gelo, água líquida e vapor de água. E eu posso ir de um para o outro? Com certeza eu posso. Se eu quiser, eu posso derreter gelo, posso esquentar água e fazer ela virar vapor, posso congelar água líquida para fazer ir para gelo. Só que para entender como isso funciona, eu tenho que entender o que é um estado físico na prática, né? Se a gente for ver ali bem profundamente o que é um estado físico, o que diferencia gelo de vapor de água e água líquida. De modo geral, para a imensa maioria das substâncias, a diferença entre os 3 estados físicos é o quanto que as partículas que compõem aquela substância, que compõem aquilo que a gente está vendo, estão empacotadas ou juntas, interagindo. No estado sólido, essas partículas estão muito próximas, com poucos espaços entre elas. No estado líquido, por outro lado, eu já consigo aumentar um pouco esse espaçamento. E no estado gasoso, eu tenho o maior espaçamento possível. As partículas estão muito espalhadas e pouco coesas. Nesse ponto é importante já falar uma coisa. Ir de um estado físico para outro, ou seja, derreter gelo, aquecer água, que seja, não é uma reação química. E por que não é? Porque eu não tenho mudança de substâncias. Eu mudo o modo como elas se apresentam. No gelo eu tenho água, só água. Na água líquida eu tenho só água. E no vapor de água eu continuo tendo só água. A diferença é como que a água vai estar se apresentando. Mas ir de um para outro não configura uma reação química porque eu não tenho transformação de substâncias. Eu não tenho substâncias novas no final. Eu continuo tendo água. E como que eu vou na prática de um para outro? É o que a gente falou antes. Quando a gente derrete gelo, o que a gente está fazendo? A gente está aumentando a temperatura do lugar que ele está. Está aumentando a temperatura do entorno, da região que ele está. Ou seja, se eu quero ir de um sólido para um líquido, ou em outras palavras, eu quero aumentar o espaçamento entre as partículas que compõem a substância, eu tenho que dar energia. Dar energia, um jeito muito fácil, é esquentar. Isso é uma coisa que a gente já sabe. Quando a gente quer derreter gelo, a gente deixa ele fora da geladeira e espera. Porque a temperatura, né, do nosso ambiente é tão mais alta do que a temperatura do freezer que com certeza ele vai derreter. E se a gente quer fazer vapor de água, água no estado gasoso, quem já colocou uma panela com água no fogão e esqueceu sem querer, sabe o que tem que acontecer. Se você dá ainda mais energia, você ainda aumenta cada vez mais o espaçamento entre as partículas. Com isso, se você quer aumentar espaçamento entre partículas, você tem que dar energia. Se você começa do sólido e vai para o líquido, você teve que dar uma certa quantidade de energia. Se você vai do líquido para o gasoso, você deu ainda mais energia. Você teve que esquentar mais. E se aumentar o espaçamento, você precisa da energia, que é esquentar. Para fazer o caminho de volta, você precisa fazer o processo oposto. Tenho que retirar a energia. Tenho que esfriar. Então, se eu tiver vapor de água e esfriar, a água vai para o estado líquido. Se eu tiver água líquida e botar no freezer, por exemplo, se eu congelar a água, eu vou chegar no estado sólido. Porque eu abaixei ainda mais a temperatura e as partículas ficaram ainda mais agregadas. Esse é um esquema muito genérico que serve para praticamente todo mundo. Se você conseguiu entender isso, você conseguiu entender como o estado físico vai para outro. E por que eu estou explicando isso? Porque o estudo dos gases começa entendendo isso. Os gases, eles são um estado da matéria muito particular na história, porque eles são muito importantes para o início da Revolução Industrial. E por que isso?
porque gases são ótimos em fazer pressão. À medida que você vai se espalhando, você vai empurrando as coisas que tem em volta. Esse fato de empurrar as coisas que tem em volta é a pressão. A pressão que um sólido exerce é praticamente zero. Um cubo de gelo parado não faz nada. Água líquida, se estiver em movimento até faz uma pressão, mas um copo de água parado também quase não faz pressão. Agora, se você já cozinhou coisas em panela de pressão, você sabe que vapor de água quando esquenta, faz uma pressão muito grande. Ele tem essa capacidade de empurrar os objetos, de tentar expandir. Nesse processo de expansão que você tem na separação de partículas, você vai ver que você consegue ter esse fenômeno de pressão, que é o vapor de água empurrando as coisas para fora, tentando se expandir. Isso foi muito importante na Revolução Industrial, no século XIX, porque a força que vem dessa pressão, dessa expansão, dessas partículas se afastando, começou a ser usada para desenvolver máquinas cada vez melhores para a época. E essas máquinas funcionavam muito a vapor de água. Eram máquinas a vapor, que usavam a força do vapor de água para fazer isso. E a pressão que ele faz quando tenta se expandir. Logo, quem conseguisse entender melhor como fazer isso, conseguiria fazer máquinas melhores. Conseguiria fazer patentes melhores. E conseguiria fazer vendas muito melhor. Conseguiria vender essas máquinas por um preço muito mais alto. Então, quem conseguisse entender muito bem como que funcionava a pressão de gases, principalmente para água, conseguiria ganhar muito mais dinheiro. E o que é pressão, se a gente for pensar ainda nas partículas, né? Se a gente for ver o que é pressão exatamente. Vamos supor que eu tenho um gás formado que é da substância bolinha vermelha. Eu tenho várias dessas bolinhas vermelhas andando por aí, se movimentando, dentro de uma caixa, por exemplo. O que é pressão nesse caso? Durante alguns momentos, as bolinhas vão bater na parede da caixa e vão voltar. Todas elas. A pressão é justamente a força que a bolinha faz quando bate na parede. Toda vez que a bolinha bate na parede da caixa, acontece pressão. Tem uma força sendo exercida naquela região da caixa. A pressão, no caso, está ligada à frequência que isso acontece. Se eu tiver uma frequência muito grande de choque, se eu tiver vários choques acontecendo de uma vez, eu vou ter uma pressão muito alta. Agora, se a frequência que esses choques ocorrem diminuir, eu vou ter uma pressão baixa. Então, tudo está muito ligado, inicialmente, à quantidade de gás, à quantidade de bolinhas que eu tenho ali. E quanto mais gás, quanto mais bolinhas, maior a pressão que eu vou ter. Então, é isso que a gente tem que manter na cabeça agora. Inicialmente, pressão é igual ao contato do gás empurrando, tentando se expandir dentro dessa caixa. Só que é só isso que importa. E pensando nisso, os cientistas do século XIX que estavam desenvolvendo essas máquinas na Revolução Industrial concordaram que sim, a quantidade de gás é bem importante, mas teriam dois outros fatores que afetam bastante, que é a temperatura e o volume, ou seja, o quanto eu esquento ou esfrio e qual é o tamanho da minha caixa. Por que isso? Vamos começar do mais simples, que é a quantidade de gás. De novo, quanto mais gás eu tenho, maior vai ser a pressão, porque mais choques, mais empurrões eu vou ter na caixa. E como que a gente mede coisas em química, ou quantidade de coisas em química? Número de mols. Quantos mols de gás eu tenho ali? 2 mols vão fazer muito mais pressão que 1 mol. 5 mols, então, nem se fala. Então, vamos supor que eu tenha duas situações. A situação da esquerda e a da direita. Na da esquerda eu tenho 5 bolinhas. Ou 5 mols, se você quiser. Você pode pensar em cada bolinha como se fosse um mol. E na da direita eu tenho 10 bolinhas. 10 mols. Eu tenho muito mais mols do lado direito do lado esquerdo. Logo, eu vou ter muito mais empurrões dentro da caixa do lado direito, na situação 2, vamos chamar assim. Logo, a pressão na situação da direita, que eu estou chamando de situação 2, vai ter que ser maior do que a pressão na situação da esquerda, que eu estou chamando de situação 1. Então eu posso falar que P2 é maior que P1, porque o número de mols na situação da direita é maior do que o número de mols na situação da esquerda. Temperatura, o quanto de energia eu dou para essa partícula. De novo, essas partículas estão se mexendo. E o quanto que elas se mexem, a agitação delas, o quão rápido elas vão se mexer, está ligado com energia. Quanto maior a energia que eu estou dando para o sistema, mais elas vão se mexer e com isso mais choques eu vou ter. Não só mais choques, como também mais intensos.
esse empurrão vai ser muito mais forte. Porque a força dele vai ser maior. E a força dele vai ser maior. Porque, afinal de contas, ele está indo muito mais rápido. Com isso, o que a gente pode falar sobre a dependência da temperatura? Quanto mais eu esquento, mais energia eu dou. Quanto mais energia eu dou, mais rápido as partículas vão se mexer. E com isso, eu vou ter mais choques. Tendo mais choques, a minha pressão, por consequência, vai aumentar. Então vamos imaginar o seguinte. Eu tenho a mesma quantidade de bolinhas nas duas situações. Na esquerda e na direita. 10 bolinhas ou 10 mols. Só que na da esquerda, eu coloquei esse gás a 20 graus. E na da direita, eu coloquei a 100 graus. Na situação da direita, a temperatura é muito maior. Então isso quer dizer que a energia que eu estou dando para essas bolinhas também é muito maior. Com isso, o grau de agitação, quão rápido as bolinhas da situação da direita se mexem, é muito maior do que o grau de agitação ou a velocidade que as bolinhas da esquerda se mexem. Com isso, a quantidade e a frequência de choques na situação 2, da direita, vai ser maior. E com isso, a pressão dessa situação tem que ser maior, porque a temperatura da caixa, a temperatura que eu coloquei ali, é maior do que a situação da esquerda, a situação 1. E o volume? O volume é o espaço que essas partículas têm que percorrer até chegar nas paredes da caixa e fazer de fato o empurrão, o contato. Quanto maior esse volume, quanto maior a minha caixa, maior o espaço que elas vão ter que percorrer. Então mais tempo vai demorar para chegarem nas paredes da caixa. Com isso, a frequência dos contatos, né, desses empurrões, vai diminuir muito. Quanto maior for a caixa, quanto maior for o espaço que elas têm que percorrer, ou em outras palavras, quanto maior o volume, menor a frequência dos choques. Então, se eu tiver um volume pequeno, uma caixinha pequena, a frequência dos choques vai ser muito maior. Pressão, de novo, está associado à frequência dos choques. Então, quanto menor o volume, quanto menor o espaço que elas têm que percorrer para chegar na parede da caixa e fazer esse empurrão, maior a minha pressão. Então, na situação da direita, na situação 2, eu tenho uma caixa muito menor do que a situação da esquerda, que é a situação 1. Logo, a frequência de contatos de empurrões das bolinhas na situação 2, que é a da direita, vai ser muito maior. Com isso, a pressão nessa situação tem que ser muito maior do que a situação da esquerda, que é a situação 1. Então, quanto menor o volume, maior a pressão. Então, como que a gente pode juntar isso numa fórmula inicialmente? Então, se a quantidade de gás aumenta, ou se o número de mols do gás aumenta, a pressão também aumenta. Se a temperatura aumenta, a pressão também aumenta, por causa da agitação. E se o volume aumenta, a pressão diminui, porque as partículas vão ter que percorrer um espaço maior para poder fazer o empurrão nas paredes da caixa. Como que a gente pode botar isso numa fórmula? Pensando em proporções, né, quanto um sobe, o outro sobe junto, ou quando um sobe, o outro desce, a gente pode deduzir o seguinte, a gente pode falar o seguinte. Se o volume cresce, a pressão diminui. Isso quer dizer que quanto maior o volume, menor a pressão. Se a gente for pensar isso numa fração, o volume vai ter que ficar no número de baixo. Então, por exemplo, 1 sobre 2 é igual a 0,5. Agora, 1 sobre 10 é igual a 0,1. Quanto menor o número de baixo, menor o valor final. Quanto maior o número de baixo, menor o resultado, menor o valor final. E o oposto, né? Quanto menor o número de baixo, maior o valor final. Agora, se eu tiver, por exemplo, 2 sobre 1 dá 2. 5 sobre 1 dá 5. Quanto maior o número de cima, maior também o resultado final, que no nosso caso é a pressão. Então, tudo que faz a pressão crescer, quando o valor dessa coisa cresce junto, tem que estar na parte de cima. E se alguma coisa, quando aumenta o valor, faz o valor da pressão diminuir, tem que estar na parte de baixo da fração. Então a gente chega meio que numa situação desse tipo aqui. O que faz aumentar a pressão quando o valor dessa coisa cresce? O número de mols, a quantidade de gás. Quanto mais gás eu tenho, maior a pressão. E a temperatura do meu sistema, da minha caixa. Quanto mais eu aqueço, quanto maior a temperatura, maior a pressão. Então eles estão na parte de cima. E o volume? Quanto maior o volume, menor a pressão. Então ele tem que estar na parte de baixo. Eu poderia colocar uma soma ali. N mais T na parte de cima da fração. Mas, historicamente, se viu que sempre era uma multiplicação.
as coisas sempre levavam a uma multiplicação. Por isso que eu coloquei n vezes t e não n mais t. Então, esse é o esquema geral da nossa situação, que eles também chegaram na época, que eles chamaram de pressão que vem da fórmula, ou a pressão calculada pela fórmula, que eu vou chamar aqui de P da fórmula. E por que eu estou chamando de P da fórmula? Porque agora eles tinham que ver se essa ideia era compatível com a realidade. Eles tinham que checar se isso era verdade. Então eles foram lá, pegaram condições diferentes de número de mols, volume e temperatura, e viram qual era a pressão de verdade, qual era a pressão que tinha na verdade. E compararam com o valor de pressão que deveria dar, calculando por essa fórmula aqui. Como que eles compararam esses dois valores? Uma divisão. Pegaram o valor da pressão de verdade e dividiram pelo valor de pressão da fórmula. Por quê? Pensa comigo. Qual é a única situação em que eu tenho uma divisão de dois números e essa divisão dá igual a 1? Essa parte é mais simples. É a situação em que os dois números são iguais. 2 sobre 2, 6 sobre 6, 10 sobre 10, tanto faz. Se o número de cima é igual ao número de baixo, o resultado da divisão é igual a 1. Ou o resultado dessa fração é igual a 1. Então, se eles pegassem esses dois valores e a divisão desse é igual a 1, acabou. A pressão da fórmula era igual à pressão de verdade do experimento, e com isso a fórmula estava certa. A fórmula estava redondinha, era só usar. Só que eles estavam desconfiados, era muito difícil, e sempre é muito difícil você acertar de primeira só pensando. Então eles achavam que essa pressão da fórmula não devia estar certa, né, comparado com a pressão da realidade, dos experimentos. E no caso, quanto mais longe de 1, né, quanto mais longe dessa situação em que o número de cima e de baixo são iguais, maior a diferença entre o que eu imaginei que seria, que é a pressão da fórmula, e o que é de verdade, que é a pressão de verdade, a pressão do experimento. Então, essa conta aqui, estão se perguntando basicamente o seguinte: o quanto que a gente errou? O quanto que a nossa ideia, que é a pressão da fórmula, a pressão que veio dessa fórmula aqui, é diferente, está longe do valor da pressão de verdade, que é a pressão que a gente viu que acontece. E eles perceberam duas coisas. Primeiro, a fórmula sempre dava errado. O valor de pressão que você conseguia por essa ideia nunca dava igual à pressão de verdade quando você faz o experimento. E dois, dava errado sempre pelo mesmo número. Era um erro que sempre dava igual. Essa divisão sempre dava o mesmo valor. Não importasse a condição de número de mols, de temperatura e de volume que eles fizessem, o resultado era sempre igual. Ou, em outras palavras, o resultado era sempre constante. Era um valor que nunca mudava. Não importava o que eles faziam. E por ser um valor constante, esse valor, né, o resultado dessa divisão, dessa fração, que dava sempre igual, ficou conhecido como a constante dos gases. Como é um valor constante, eu vou chamar esse número de C. Chamei a pressão de P, o volume de V, a temperatura de T. Eu vou chamar essa constante de C, esse valor constante de C. Só que eu quero calcular a pressão de verdade, né? Eu quero usar isso aqui para chegar num jeito de calcular a pressão de verdade. Chegar num valor idêntico à pressão do experimento. Então eu quero isolar a pressão de verdade. A pressão da fórmula está na parte de baixo da fração. Está dividindo. Então passa multiplicando. Então, para achar um jeito de calcular a pressão de verdade era muito simples. Era só pegar a fórmula e multiplicar por esse número constante C, essa constante dos gases. Eu sei qual que é a fórmula? Sei porque a gente começou com ela, né? A fórmula é número de mols vezes temperatura dividido por volume. N vezes T sobre V. E eu vou substituir, então. Tudo que tiver pressão na fórmula, eu posso colocar N vezes T dividido por V. Isso é uma fração como qualquer outra, multiplicação e divisão de números. O C, né, a constante dos gases, está multiplicando, ele pode entrar na fração. Então, eu sei que a pressão de verdade vai ter essa cara aqui. E agora eu não vou mais chamar de pressão de verdade, tudo comprido, porque agora eu só tenho um P. Eu só tenho uma pressão. Quando eu chego assim nessa cara, eu só tenho um valor que está relacionado à pressão, que é a pressão de verdade. Então eu vou só chamar de P, de pressão. A gente vai chegar nisso aqui. De novo, a constante dos gases ideais entrou na fração porque está multiplicando. Então P é igual a N, número de mols, vezes a constante dos gases, que é C, vezes a temperatura T, dividido pelo volume V.
Essa é a equação dos gases ideais. Essa é a equação que mostra como que a pressão vai variar de acordo com o número de mols, temperatura e volume. Vamos supor que você não gosta de frações. Não gostando de frações, você não quer esse volume dividindo na parte de baixo. Se ele está dividindo e você quer que ele saia dali, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então eu consigo no final que pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura, ou, de uma maneira mais genérica, PV é igual a MCT. Se você já viu alguma aula, se você já leu alguma coisa da equação dos gases, você está falando, tá, não era para ser C. Não foi C que eu vi outra coisa. Por que tem C aí? Constante C é um nome muito genérico, né? É muito genérico, a constante C não representa nada muitas vezes. E em ciência é muito normal você homenagear pessoas. Né? A teoria de não sei quem, a hipótese de não sei que lá, a equação de não sei quem, as leis de não sei quem. E um cara, um francês que estudou muito os gases no começo, foi um francês chamado Henri Victor Regnault. E por causa disso, como uma homenagem para esse cara que começou os estudos, a constante C, que era um nome sem graça, que não tinha nada de especial, foi batizada em homenagem ao Regnault. Colocaram a inicial do sobrenome dele. Regnault começa com R. Então a constante C dos gases virou a constante R dos gases. E com isso, PV igual a NCT virou PV igual a nRT. Se não é a equação mais famosa da química, é uma das. Tá? É uma equação que eu acho que mesmo as pessoas que não sabem química, de tanto falar e de tanto ver, uma hora fala disparado. Se você perguntar, qual é a equação dos gases ideais? PV e nRT. Todo mundo vai falar. No caso, essa equação já fala pra gente, né, o que a gente já sabia intuitivamente. Né? Se você for pegar essa equação, que na verdade é essa daqui, que fala como que a pressão varia com tudo, tudo isso saiu do modo como a gente começou a ver essas coisas. Então a gente meio que já sabia disso. A gente sabe, por exemplo, se tiver um refrigerante, qualquer refrigerante, ele estiver quente, na hora que você abrir vai espumar. Por quê? Porque a temperatura está tão maior do que na geladeira que aquele gás que está dentro do refrigerante quer sair. E vai sair com mais violência. Se eu tiver se essa lata fosse muito maior, ao invés de espumar com violência, ia sair umas bolinhas, porque o volume é muito maior e por causa disso a pressão vai ser muito menor. E é lógico, quanto mais gás eu tenho, mais pressão eu tenho. Né? Se a pressão depende do gás, quanto mais gás eu tenho, mais pressão eu tenho. Então, PV/nRT é uma coisa que vai dar origem a esse raciocínio aqui, né? Vai dar origem a isso daqui, e que no final o R é só uma homenagem. Não tem nada demais. É só um jeito novo de dar um nome para esse raciocínio aqui, para essa divisão que sempre dava o mesmo número, um número constante, que é a constante dos gases ideais. Então, PV/nRT, na verdade, é uma coisa que a gente já sabe. A gente não sabia como chegar na fórmula. Mas agora a gente tem uma noção muito boa de como as coisas funcionam com gases. Essa equação me fala tudo. Lógico, o que é gás ideal? Porque quando você trabalha com gases, para chegar em gás ideal, você assume algumas condições. Nem todo gás vai chegar nas condições. Mas muitos gases chegam, ou chegam muito perto, pelo menos. E essa equação consegue descrever muito bem como que pressão, volume, número de mols e temperatura estão relacionados. Essa é a parte principal dessa aula. Então, o que a gente tem que sair daqui sabendo? O estudo dos gases começou com uma motivação econômica, a Revolução Industrial tem que fazer dinheiro com máquina a vapor, beleza. Só que isso trouxe um avanço muito grande para a ciência. Ele me mostrou como que uma coisa que a gente já sabia como funcionava, ou seja, como que a pressão variava com o tanto de gás, com a temperatura do gás e com o volume que ele está, conseguiu chegar agora numa equação matemática, a equação dos gases ideais, PV igual a nRT. E no caso, o que é esse R? O que é essa constante dos gases ideais? Qual que é a função dele? É corrigir um raciocínio. A nossa fórmula inicial só deu certo porque agora a gente multiplicou pela constante dos gases. A gente só conseguiu realmente falar que essa conta dá certo porque a gente pegou o que a gente tinha antes, N vezes T sobre V, e multiplicou pela constante dos gases. Agora a gente tem uma equação certa, uma equação corrigida pela constante dos gases. Então esse R
que agora a gente sabe de onde vem o R, ele veio para corrigir. Com isso, eu consigo chegar exatamente no valor. Gente, essa foi a aula de hoje, espero que tenha ajudado. Essa parte dos gases é um pouco complicada, porque geralmente só se joga fórmula, assim, fala essa aqui, PVNRT, e é isso, segue com a sua vida. Então eu queria mostrar de onde vem esse tipo de coisa. Então se ajudou, compartilha esse vídeo com seus amigos, deixa algum comentário aqui só para saber o que vocês estão achando e o que vocês querem que eu fale. E se você gosta de ciência e quer aprender como estudar melhor, aprender mais com menos tempo, me segue no Instagram, tem o link aqui no perfil também, e o perfil é @prof.matheusgaldino, que eu posto coisa quase a cada 2, 3 dias. E eu sempre posto coisa que eu queria ter visto, que tivessem me ensinado quando eu estava no ensino médio. Gente, essa foi a aula de hoje. Obrigado por ter ficado até o final. E na próxima aula a gente vai continuar vendo um pouco mais sobre os gases. Até mais.